Vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, pelo Brasil. Países demais, os países de primeiro mundo, todos indistintamente. Vamos orar. Então, países que estão enfrentando aí o risco de uma propagação do supervírus, o coronavírus, da doença que se alastra pelo mundo, essa doença terrível, uma vez que é iminente o colapso, a generalização desse mal, ceifando vidas e mais vidas, com a possibilidade da infecção atingir o maior número de vítimas ou serem infectados, até porque, num certo sentido, e aparentemente está fora de controle. Esse é o pior surto de doença que ultrapassa o limite e a segurança mundial. Então agora surgiu mais uma nova modalidade de gripe, que é esta que já matou pelo menos 4.000 pessoas, chamada gripe aviária. E é a gripe das aves que está se propagando com uma rapidez em fração de minutos. Isso sem falar de inesperados vendavais, furacões, bem como um tempo de seca num lugar e um tempo de enchente em outro lugar. O mundo caminha para o colapso e, por sinal, um dos mais visados, que é o colapso financeiro. Então, meus amados, também podemos citar aqui desastres ambientais, um mal que está aí patente, globalizado, queda nas bolsas de valores, o roubo na economia e as avalanches de outros fatores, como os fenômenos da natureza, a apreensão, medo, suspense, pânico envolto a essas questões. Então, meus amados em Cristo, eu fico às vezes apreensivo e fico assim atônito. Meu Deus, que mundo é esse? Chego a pensar e às vezes não encontramos respostas. E eu pergunto, seria isso normal? Seria isso ocasional? Seria isso uma rotina? O que podemos esperar? Desaparecer como um toque de mágica? Absolutamente não. A gente não vê nenhum órgão de saúde assumir ou tomar qualquer providência ao dizer que está tentando controlar ou encontrar uma saída para esses casos em apreço. Em relação a uma vacina contra esse tipo de mal, até agora não se chegou a um determinado denominador comum. Até o próprio OMS, Organização Mundial de Saúde, eles estão dizendo que isso é comum, isso é normal. Eu não vejo normalidade neste aspecto, nada de normalidade. Não vejo normalidade nisso. Eu vejo uma anormalidade, isso sim eu vejo. Mas isso, na verdade,
é um assunto polêmico, complicado. E esse placar muda de hora em hora, sempre com a possibilidade de um maior número de vítimas e de infectados. Tanto o coronavírus como a gripe aviária. Ora, se tem uma coisa que nos deixa com os nervos na flor da pele, são os constantes alertas que interrompem periodicamente as programações diárias da mídia, como, por exemplo, as consequências dos vulcões ativos. Também, quanto à proximidade dos terremotos de 7, 8 e 9 de magnitude na escala de Richter, que assusta e deixa em pânico os habitantes da Terra. Infelizmente, muitos governos estão alinhados com o espírito do anticristo. Quase sem exceção, todos estão de acordo com as mudanças perniciosas que se voltam contra a família, desde a redução populacional. De um modo geral, até porque com a nova visão do mundo tecnológico, do mundo virtual, ideológico e supramoderno, o que se vê é isso aí. Tudo passa pela mudança, comportamento de mudança de caráter, medidas de costumes arbitrários, o casamento monogâmico, heterossexual, retrógrado, dando lugar às novas configurações de família e assim novos arranjos familiares. Se imporão. Tais fatos identificam mais um agente do anticristo. Desgraçadamente, esses agentes ocupam cargos importantes em todas as esferas da direção nacional. Amado, é óbvio que terão de ser ditas quantas vezes necessário for. A luz da verdade não pode ser colocada no lugar oposto, mas no alto, dando uma visão ampla e objetiva a toda prova. E o pior é que eles têm o poder político para aprovarem seus intentos afrontosos contra a palavra do Senhor. Assim, a Igreja de Jesus, formada de família cristã, não pode ficar em silêncio. Omissa, acovardada, tem que demonstrar que tem o poder espiritual. Uma guerra do bem contra o mal, eu diria, o poder espiritual e moral para fazer frente a essas ondas satânicas que tomou conta da maioria dos governos ou dos governantes e instituições do mundo, pois somente com a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo é possível salvar as famílias da destruição total preconizada pelo diabo, pelo maligno e seus agentes humanos. Falo agora em alto e bom som da ingerência do Estado na educação dos filhos, onde as crianças são o alvo, sobremodo mais visado do maligno. Ora, o Estado materialista e ateu sabe que é importante controlar as escolas. Hitler sabia disso. Ele sabia do valor da educação doutrinária e das crianças. Em seu discurso proferido em 6 de novembro de 1933, ele disse: quando um oponente declara dizendo eu não passei para o seu lado, eu calmamente digo, seu filho já pertence a nós.
Sim, você passará seus filhos, descendentes, contudo, encontram-se agora no novo acampamento e em breve eles nos conhecerão. Outra coisa, além de sua comunidade. Discurso de Hitler. Ora, o maligno, mais poderoso ditador alemão, sabia muito mais quanto é importante ter o controle do sistema educacional para tanto comprovar ou aprovar os seus intentos. Então, meus amados, é preciso estarmos atentos, vigilantes, porque é uma necessidade premente. É um sistema predominante, promovendo diretores que não creem em Deus, ou seja, professores materialistas que rejeitam a Bíblia e nosso sistema de doutrina materialista que persegue os alunos cristãos, rebaixando suas notas e criando dificuldade para que os mesmos sejam reprovados. Ora, nos países do antigo e fracassado bloco socialista, o Estado totalitário e ateu decretou que a educação das crianças e dos filhos em geral ficariam a cargo do regime socialista. Para quê? Para que os pais não tivessem autoridade de educá-los segundo a crença e a tradição, e o objetivo era incutir na mente das gerações futuras as ideias, os ideais de Karl Marx, Ângeles e de Stalin, os familiares líderes de uma nova revolução fracassada, cuja história registrou o seu fim. E foi deprimente até a sua estátua que se erguia solene na Praça Vermelha, em Moscou, foi derrubada por um guindaste e as pessoas pularam sobre ela. Em nosso país está acontecendo um fenômeno semelhante. O Estado não chega a dominar o ensino de forma ditatorial. E como no comunismo, mas está adotando medidas práticas com o mesmo objetivo de eliminar as ideias cristãs fundadas na Bíblia, a palavra de Deus, da mente dos alunos, com evidente interferência do Estado na educação da família. Devo dizer também que há na lei a punição aos pais que aplicarem medidas corretivas sem responsabilidade, ou seja, aplicando medidas contrárias, ou seja, advertindo-os do perigo. E nós vemos aí projetos de lei já no Congresso Nacional sobre a punição e até a perda e a guarda das crianças, dos filhos, para os pais aplicarem medidas corretivas aos filhos, tida como as chamadas palmadas. O projeto de lei de número 7.672 de 2010 pretende incorporar no Estatuto da Criança e dos Adolescentes que qualquer castigo físico de natureza disciplinar aplicada pelos pais aos filhos desobediente e rebelde deva ser passível de punições, inclusive a perda do poder sobre os filhos. Isso é uma aberração, é o cúmulo. O que poderão ser recolhidos às instituições governamentais para ser educados pelos agentes do governo. No Antigo Testamento, no livro de Éfeso 6, 1 e 4, nos mostra que
a palavra de Deus é muito mais avantajada e que as propostas de lei para a educação dos filhos e da legislação, sim, digo da legislação humana, instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Até quando envelhecer, não se desviarão dele. Este é o correto, é o certo. Na formação da personalidade, do caráter dos filhos, diz a Bíblia, aleluia, não retire a disciplina da criança, porque fustigada com a vara, nem por isso morrerá. Aleluia. Tu as fustigará com a vara e livrará sua alma do inferno. Aleluia. Provérbio 23, 13 e 14. Ora, ao ler um texto como este, os educadores materialistas social torcem o nariz e criticam, aleluia, meu Deus, acidentalmente a palavra do Senhor Deus, dizendo que tais conselhos são arcaicos e aplicável na Idade Média. Que absurdo! Muitos têm a fazer, sim, temos muito que fazer, contudo temos a intolerância e a tendência de introdução de matéria perniciosa nos contextos das medidas por parte de quem de direito, adotadas sem determinados critérios, até mesmo pelo próprio Ministério da Educação, razão pela qual este órgão deveria estar atento a essas medidas que estão sendo tomadas. Amados, paz, meus ouvintes, me perdoem, mas eu vou falar. Não porque eu quero falar, mas porque é preciso falar. É igual aquela passagem na Bíblia que diz: é necessário passar por Samaria. Tinha que ser assim, como tem que ser assim. Doe a quem doer, mas temos que falar. E falar a verdade. Aleluia. Passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não há de passar. Temos que ter coragem, temos que estar atento. Então, meus amados, fica aqui esta mensagem, fica aqui este apelo, fica aqui este pedido. Vamos nos unir, vamos em busca de soluções viáveis para os problemas intrincados e de natureza humana. Tudo aquilo que pudermos fazer para evitar a introdução de medidas que causam danos, nós temos que fazer. É dever de todos. Nós vemos aí uma questão muito séria. E